Este é um membro proeminente do partido do primeiro-ministro Starmer. Ele não é exatamente Anthony Wedgwood, que na altura defendia a difícil situação dos palestinos. Ele não possui essa paixão, mas é bastante claro qual é o seu argumento. Chris, corte o número 16. Senhora Vice-Presidente da Câmara, o Presidente Trump está agindo como um gangster internacional. Isso mesmo. Ameaçando pisotear a soberania de um aliado. Representando uma ameaça ao fim completo da OTAN. E agora ameaçando atingir nosso país e 7 aliados europeus com tarifas ultrajantes e prejudiciais, a menos que ele ponha as mãos na Groenlândia. O presidente dos Estados Unidos está atacando nossa economia, nossos meios de subsistência e nossa segurança nacional. As únicas pessoas que o aplaudem são Vladimir Putin e Xi Jinping. Temos que finalmente ter clareza sobre o tipo de homem que Trump realmente é e tratá-lo de acordo com isso. Ele é um valentão. Ele acredita que pode simplesmente pegar o que quiser usando a força, se for necessário. E ele é corrupto, o presidente mais corrupto que os Estados Unidos já viram em toda a sua história. Sim, isso mesmo. Então, só há 2 maneiras de fazê-lo recuar. Subornando-o com um novo um jato, talvez, ou alguns bilhões em sua conta de criptomoedas, ou enfrentando-o como faríamos com qualquer outro valentão. Será que isso vai motivar a Grã-Bretanha ou os restantes membros da OTAN ou a União Europeia a fazer algo mais do que simplesmente se submeter? Quero dizer algo como pano de fundo. A Grã-Bretanha é uma valentona. Muitos dos europeus que reclamam são valentões. Todos eles foram cúmplices no genocídio em Gaza. Eles permanecem em silêncio quando os Estados Unidos e o Israel bombardeiam o Irã. Eles praticam todo tipo de jogo. O que realmente deu energia aos europeus foi o fato de que isso se voltou contra eles. O bullying e a bizarrice, mas o facto de que agora se virou contra a Europa. Agora, claro, concordo, em substância é grotesco o que Trump tem dito, o que ele está a fazer, o que ele está a ameaçar. Eu acho que é descaradamente inconstitucional, descaradamente ilegal. Mas eu quero mesmo chamar a atenção para o fato de que se os europeus tivessem tido alguns princípios, desde o começo, talvez, eles tivessem criticado não apenas este presidente, mas a longa lista de crimes de guerra de todos os nossos presidentes recentes. Mas, em vez disso, eles participaram ativamente. O que, de repente, deu um novo e forte impulso aos europeus é o fato de que agora está direcionado a eles. Eu poderia dar-vos, a propósito, um outro exemplo disto. Quando Israel e os Estados Unidos bombardearam o Irã, uma ação descaradamente vulgar, completamente contrária a todo o direito internacional, completamente contrário à legislação americana. Apenas uma aventura irresponsável. Houve uma reunião do Conselho de Segurança da ONU e eu fui lá e comparecia ao evento. E o embaixador da Dinamarca disse aos iranianos que tinham acabado de ser bombardeados: vocês devem mostrar moderação, e a embaixadora dinamarquesa não mencionou o fato de que ela estava direcionando sua animosidade para um país que tinha acabado de ser bombardeado, porque ela não mencionou que Israel e os Estados Unidos tinham sido os responsáveis pelos bombardeamentos. Achei que era bem estranho, então fui falar com a embaixadora depois e eu disse a ela que talvez você devesse ter mencionado que o Irã foi bombardeado. E ela se virou peremptoriamente e foi embora. Ela não queria ouvir isso de mim, mas o meu ponto é, agora, os Kewa estão ameaçando a Dinamarca. Claro que sim, acho isso repugnante, eu quero ser perfeitamente claro sobre isso, mas os europeus aceitam ou aceitaram muito comportamento repugnante dos Estados Unidos quando era repulsivo para outra pessoa. Bem, o New York Times disse ontem que os EUA parecem estar agindo como um império, e eu só pude rir e fazer uma careta, de certa forma.
é que ele já vem agindo como um império há décadas, mas contra os palestinos, ou contra os iranianos, ou contra os sudaneses, ou contra os líbios. Isso não é levado em consideração até que seja contra os europeus. Então, nós também devíamos acordar. Os britânicos precisam acordar. Todos deveriam se comportar. Este é um mundo perigoso e tem sido perigoso e está se tornando cada vez mais perigoso, mesmo antes daquele ataque de fúria do Trump sobre a Groenlândia. Agora, os europeus estão preocupados porque, afinal, está direcionado diretamente a eles. Eles deveriam ter se preocupado há muito, muito tempo. Eu espero que as pessoas poderiam aprender a pensar um pouco além do seu interesse próprio mais imediato e realmente refletir sobre o desenvolvimento mais amplo no mundo, que é que os Estados Unidos têm agido à margem da lei por... Bem, eu diria que desde que a CIA foi criada em 1947, o que deu início a essa onda de dezenas e dezenas de guerras ilegais, golpes, assassinatos e operações de mudança de regime que se estendem até hoje, e não deveria ter sido preciso a ameaça contra a Dinamarca para que os europeus percebessem isso, mas talvez eles também venham a refletir sobre esse fato. Professor Sachs, você é tão intelectualmente honesto. Não consigo agradecer o suficiente por ter me dado esse contexto. Apontando a hipocrisia do que fazem os britânicos, ou pelo menos deste único representante, que presumivelmente expressa a voz do partido majoritário na Câmara dos Comuns. O que estávamos a falar. Será que o Kremlin se importa com a Groenlândia, ou será que o Kremlin está apenas se deleitando em ver a desestabilização da OTAN orquestrada pelos americanos? Olha, eu, de verdade, acredito que ninguém está se alegrando com um presidente americano desequilibrado. Isso pode soar, ingênuo. Eu não acho que seja. Eu penso que a conduta e o comportamento dos Estados Unidos neste exato momento são extremamente perigosos. Os Estados Unidos, já bombardearam a Venezuela e ameaçaram inúmeros e incontáveis outros países e podem muito bem bombardear o Irã quando há uma força-tarefa de porta-aviões a conseguir entrar no seu alcance operacional. O presidente retirou a questão do Irã do seu discurso e da sua retórica durante a última semana, mas nós também temos conhecimento de que hoje uma força-tarefa naval de porta-aviões está se dirigindo para a região do Golfo Pérsico. Portanto, eu não ficaria nem um pouco surpreso se esse assunto voltasse a aparecer no nosso radar muito em breve. Estamos num ambiente mundial extremamente perigoso. Não creio que alguém esteja realmente se vangloriando disso. Não é um jogo de tabuleiro, não é um jogo de vídeo. Não é um jogo em que, na próxima hora alguém seja declarado vencedor ou perdedor. É o mundo real, é o único mundo que nós temos. E temos um presidente que se declarou acima de todas as leis. O direito internacional acima da ONU, ou desdenhando a ONU, ou inventando uma nova ONU, ele pensa com ele mesmo como presidente do Conselho. Ninguém pode estar se gabando disso, honestamente. Será que os russos tomarão alguma providência a respeito se o Trump vier a usar a força? Eu não creio que qualquer montante de dinheiro seja capaz de desalojar a Groenlândia da Dinamarca. E não consigo imaginar o Congresso autorizar as centenas de bilhões ou os trilhões de dólares que estão sendo jogados por aí. Bem, isso também não vai acontecer, não. Isso simplesmente não vai acontecer, de jeito nenhum. Não. Ninguém vai intervir. Se os Estados Unidos apreenderem isso pela força. Se isso acontecer, não vai se sustentar. Bem, coisas podem acontecer num dia, numa semana ou num mês, mas isso não as torna reais, isso as torna parte da imaginação e do mundo de fantasia da mente de Donald Trump ou dos seus comparsas gangsters, porque acho que o que o deputado britânico disse está certo, isto é gangsterismo. Mas nada disto vai se sustentar. Os Estados Unidos não são donos da Venezuela, não vão governar a Venezuela, não vão ser donos do petróleo.
aparentemente nem sequer vai conseguir atrair uma ExxonMobil bastante voraz a se envolver, porque não creio que seja economicamente viável fazê-lo ou prudente fazê-lo. Então, muitas coisas podem acontecer a curto prazo que são muito barulho, muito preocupantes, mas que não se vão sustentar, porque para as coisas se sustentarem tem que haver, de fato, alguma base para isso. E se o Trump um dia, e pode ser qualquer dia, disser, bem, a Groenlândia é só nossa, ninguém vai lutar por isso. Por outro lado, isso não torna a Groenlândia, entre aspas, nossa ou dele, será apenas uma declaração, e quando ele deixar de ser presidente, o que vai acontecer, então, algo será revertido. Isso não é algo que ele tenha a capacidade de produzir como uma mudança verdadeira e profunda no panorama histórico, através dessa espécie de manifestação extremamente agressiva, desse tipo de discurso ou declaração completamente descontrolada. Aqui está um comentário interessante sobre isso do ministro das Relações Exteriores, Lavrov, a quem você e eu conhecemos. Você o conhece muito melhor do que eu, mas é bastante interessante. A comparação que ele fez, isso foi há apenas uns 2 ou 3 dias. Chris? Na Groenlândia, não se verificou um golpe, mas, conforme o presidente Trump declarou, este território possui vital importância para a segurança nacional dos Estados Unidos. A Crimeia, por outro lado, é de igual importância para a segurança da Federação Russa. A Groenlândia é tão importante para a segurança dos Estados Unidos quanto a Crimeia é para a segurança da Rússia. Então, tudo bem. A Groenlândia não está sob ameaça alguma. Pause de forma alguma. Pause nem da Rússia, nem da China, nem de mais ninguém. Pause. Isto é, pause completamente fabricado. Pause é uma invenção total. Pause. Donald Trump está com inveja. Pause do fato de que a Rússia possui. Pause uma extensa costa no Ártico. Pause e os Estados Unidos. Pause simplesmente não tem. Donald Trump está com ciúmes do fato de a Rússia possuir 17 milhões de quilômetros quadrados de área territorial, enquanto os Estados Unidos possuem apenas 9 milhões de quilômetros quadrados de extensão. A Rússia é um país consideravelmente maior. Donald Trump se comporta como uma criança de 4 anos, ou talvez de 3 anos de idade. Ele está com ciúmes. Mais brinquedos do outro lado. Ele quer aquela costa ártica. Isso é um completo e total absurdo. Tudo isso que estamos presenciando e não tem absolutamente nada a ver, repito, com a segurança nacional dos Estados Unidos. Não tem nada a ver com a segurança de absolutamente ninguém neste planeta. Não tem relação alguma com a Rússia e a China, porque a Rússia e a China não estão, em momento algum, abrindo bases militares na Groenlândia ou tentando tomar posse da Groenlândia. A coisa toda, a verdade é que é uma confabulação completa. Pause, isto é. Temos mesmo que dar algum crédito a este indivíduo. Ele conseguiu que estejamos a perder nosso tempo com este tipo de disparate. Ele vira o mundo inteiro de cabeça para baixo. Com essa sua retórica totalmente delirante e absurda. Se há mais algum jogo nisso, é difícil dizer. Não creio. Eu acho que é uma questão psicológica a esta altura. A liderança europeia entende o que você acabou de dizer, ou eles estão realmente aterrorizados com a conversa sobre a Groenlândia? Não. Deixe-me ser bem claro. Ele pode até tentar tomar a Groenlândia, mas a verdadeira ameaça à Groenlândia não é a Rússia ou a China. Okay. Esse é o meu ponto principal. Sabe, quando todo mundo fica dizendo, temos que ter, senão os russos ou os chineses vão pegar, isso parece coisa de gibi. Sabe, espera-se que você diga Rússia ou China e que todo mundo nos Estados Unidos reaja com, estou com tanto medo, ouçam o presidente, precisamos fazer alguma coisa. Isso é pura absurdidade e é exatamente isso que está acontecendo neste momento. Não se pode simplesmente dizer Rússia e China e todos ficarmos de pernas para o ar, suando frio e pensar que isto é, uma crise urgente. É um absurdo. Mas ele quer tomar este lugar e pensa que pode fazê-lo. Não acho que ele vá conseguir. Penso que o mercado de ações, provavelmente não a Groenlândia, nem o Reino Unido, nem qualquer outro, é, na verdade, o seu obstáculo. O mercado de ações disse-lhe, não, isso não se faz. Estamos caindo, a maior queda, nos últimos meses. Se continuarem assim, vai cair ainda mais. Aí ele ficou com medo. Isso, eu acho, foi provavelmente o que aconteceu nas últimas 24 horas.
Temos aqui um trecho bastante interessante de uma figura que normalmente não costumamos mencionar quando falamos de política externa, porque ele é um governador americano, mas é o governador da Califórnia. É sabido que ele quer tentar suceder ao Trump. Ele tem algumas palavras muito interessantes sobre este assunto. Chris? Desculpe, você tem uma mensagem para os europeus que estão preocupados com as mensagens da Casa Branca sobre a Groenlândia esta semana? Sim, é hora de se recompor, é hora de levar a sério e parar de ser cúmplice, é hora de se manterem firmes e fortes e terem uma espinha dorsal. Bem, sabe, eu vi isso nos Estados Unidos, o Congresso submisso jogando dos dois lados. Sabe, dizendo uma coisa numa mensagem ou num tweet e outra publicamente. É hora de ter princípios. Deviam reformar as suas tarifas. É hora de se manter firme, ousado, forte. Isso significa responder às suas tarifas. E não era hora de se manter unido? Vocês fazem essa determinação. Eu não faço essa determinação coletivamente. Mas quando dizem manter-se firme, o que querem dizer? Eu não aguento mais essa cumplicidade. Pessoas se rendendo. Eu devia ter trazido um monte de joelheiras para todos os líderes mundiais. Quer dizer, distribuindo coroas e distribuindo... Quer dizer, isso é patético. Prêmios Nobel estão sendo dados. Quer dizer, isso é simplesmente patético. Mas isto é. E eu realmente espero que as pessoas compreendam o quão patéticas elas parecem no cenário mundial. Quer dizer, pelo menos do ponto de vista americano, isso é extremamente constrangedor. Então, o que é que a Europa deveria estar fazendo? Vocês precisam tomar uma decisão. Os europeus deveriam decidir por si mesmos o que fazer. Mas uma coisa que eles não podem fazer é continuar fazendo o que têm feito. Porque eles foram completamente enganados. Até que foram comentários bem legais, Jeff. Meu Deus do céu, que horror. Eu ouvi um discurso que eu tinha proferido, há cerca de um ano, no mês de fevereiro, no Parlamento Europeu, para recordar o que eu havia dito. Eu lhes comuniquei no passado mês de fevereiro, vocês precisam de uma política externa, porque, vão enfrentar a ameaça de uma invasão vinda dos Estados Unidos. Acho que eles devem ter pensado que eu estava um pouco fora de mim, e eu disse, não. O Donald Trump está ameaçando com a possibilidade de invadir a Groenlândia. E ele não está brincando. E é melhor que você comece a levar essa situação muito a sério. E, é claro, eu não acho que eles realmente levaram isso a sério até os últimos dias. Mas isso já estava, pelo menos para mim, e eu penso que se as pessoas tivessem estado a observar com atenção, isso era bem claro. Isto foi há 11 meses, em fevereiro de 2025. Então, sim, os europeus cometeram um erro enorme, que é o de acompanhar os Estados Unidos em tudo, pensando de alguma forma que isso representa a sua própria segurança. E, como já mencionei, eles têm apoiado todas as ações ilegais dos Estados Unidos, contanto que não os afetassem diretamente. E eu e outros temos recordado as palavras do presidente John F. Kennedy no seu discurso de posse em 20 de janeiro de 1961, quando ele disse que aqueles que montariam nas costas do tigre muitas vezes se encontram dentro, depois. Em outras palavras, se você pensa que pode pegar carona nas costas desse tipo de ferocidade, você pode ser a próxima refeição. E os europeus sempre pensaram ao longo de todo este tempo, não vamos dizer absolutamente nada sobre o bombardeio no Irã, não vamos dizer nada sobre o genocídio em Gaza, podemos esquecer o envolvimento dos Estados Unidos no golpe na Ucrânia em 2014. Nós podemos simplesmente esquecer a promessa dos EUA de não proceder à expansão da OTAN. Nós podemos esquecer o plano da CIA americana para derrubar o governo sírio. E a lista continua e continua e continua. Tudo isso estava perfeitamente bem, mas a Dinamarca agora estamos com medo. Então, isto é, basicamente, sim, a Europa precisa de uma política externa, mas ela não precisa de uma política externa hipócrita. Ela precisa de uma política externa verdadeira, que compreenda honestamente que os Estados Unidos são uma ameaça. É preciso também que se entenda que a Europa deveria estar a ter diplomacia com a Rússia. Foi levada a este conflito pelos Estados Unidos para ter a Ucrânia para si. Agora, os EUASORs abandonaram essa causa e deixaram a Europa com uma guerra que eles realmente não compreendem. Portanto, tudo isto que eu estou a tentar transmitir é que a Europa está realmente numa profunda confusão. O Gavin Newsom está completamente correto, ele está absolutamente certo naquilo que ele disse. E até agora não temos líderes europeus que
estejam a dizer quase nada de forma clara. A propósito, uma coisa a acrescentar, os meus parabéns a Mark Carney, o primeiro-ministro do Canadá, que fez algo extremamente importante. Na verdade, duas coisas importantes na semana passada. Uma delas é que ele foi à China e teve uma verdadeira diplomacia com o governo chinês. Não se trata de alarmismo nem de alegações estúpidas contra a China, mas sim de discussões maduras e de se chegar a acordos sérios e mutuamente benéficos com a China. Muitos parabéns ao Mark Carney por ter feito isso, porque os Estados Unidos da América não conseguem de forma alguma descobrir como é que se faz isso. A Europa também não consegue de forma alguma descobrir como é que se faz isso. Em seguida, ele se dirigiu ao Fórum de Davos e proferiu um discurso extremamente eloquente ontem, afirmando: de fato, nós estamos vivendo em um ambiente completamente sem lei. Ele não chegou a mencionar nominalmente os Estados Unidos, mas ficou absolutamente evidente sobre o que ele estava falando. E ele diz: temos que levar isso a sério para que a situação não fuja ao controle. Portanto, temos pelo menos um estadista na cena mundial neste momento, o primeiro-ministro do Canadá, e precisamos de tantos quantos conseguirmos ter. Um último vídeo para te fazer sorrir e aí damos por encerrado. O ex-membro do parlamento, George Galloway, ele não consegue juntar-se aos membros mais agressivos da NATO, o que é, claro, relativo. Os franceses enviaram 15 soldados, os alemães enviaram 15 soldados e depois rapidamente os retiraram. Os britânicos enviaram apenas um único soldado, é isso mesmo, um soldado. Eles não podem, de forma alguma, se juntar aos europeus mais agressivos e mais dispostos, porque a Grã-Bretanha é, na verdade, um país que está completamente ocupado pelos americanos. E estamos sob a ocupação de bases militares americanas. Elas são denominadas bases da Força Aérea Real, mas não se encontra nenhum rei a ser saudado ou respeitado lá. Durante toda a minha vida, fomos informados de que os russos estavam a chegar. Os russos estavam prestes a invadir a Europa e tínhamos que gastar horrores em equipamento militar, tínhamos que possuir armas nucleares porque os russos estavam a chegar. E, ao que tudo indica, são os americanos que estão chegando e os russos não demonstram o mínimo interesse no assunto. É de fazer um cavalo rir. Com certeza me fez rir. Só o George consegue colocar dessa forma. Isso mesmo, ele disse bem. Certo. Sim, muito obrigado, professor Sachs. Agradecemos imensamente pela sua analogia tão profunda e detalhada de todos esses pontos. Foi muito apreciado. Desejamos uma viagem segura e aguardamos ansiosamente revê-lo na próxima semana. Até a próxima. Valeu. Obrigado.